Ageu capítulo 2, versículo 9, versículo 1 e até o 9. Nesse momento que eu estava lendo essa passagem bíblica, no mesmo instante, no nosso computador, que nós tinha aberto um Windows Media Player para nós tocarmos os nossos louvores, né, na lista de louvores, estava dando um louvor que se encaixava justamente dentro dessa palavra. E aí, de repente, eu comecei a sentir a presença de Deus e disse para Liliane, a minha esposa, eu creio que Deus quer falar alguma coisa por intermédio dessa palavra. E aí foi quando eu tive a convicção de que Deus queria falar conosco por intermédio dela hoje. Então, Ageu capítulo 2, versículo 1 até o versículo 9, fala a respeito da glória do segundo templo. Ou em algumas outras traduções, a glória da segunda casa. Casa e templo, a mesma coisa. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco quando saístes da terra do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? E assim, com essa palavra, eu gostaria de saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Com essa palavra eu vos saldo. Bem, tem algumas coisas que eu gostaria de falar hoje e meditar juntamente com os irmãos em relação a isto que o profeta Ageu profetizou, vindo da parte do Espírito Santo, na vida do profeta Ageu, para dizer ao povo de Israel, e também não só para o povo de Israel, mas para todo o povo da terra, na época em que Ageu profetizou. Falando ele de casa, que era o templo no qual Deus ele se manifestava, o profeta Ageu, ele vem com uma palavra de esperança para o povo de Israel e para todo o povo da terra. O povo de Israel, ele recém havia saído do exílio, que foi um lugar onde ele havia sido espalhado por todos os cantos da terra, e Deus juntou o povo de Israel novamente na sua terra. Eu creio que muitos irmãos aqui conhecem algumas histórias do povo de Israel a respeito do seu espalhar sobre as nações, ou entre as nações, no qual Deus havia dito e profetizado também, por causa da sua rebeldia. Mas Deus, quando profetizou, dizendo que o povo de Israel iria se espalhar sobre todas as nações, ou entre todas as nações, Deus também havia profetizado que um dia o povo de Israel iria voltar. E quando o povo de Israel voltou
deste espalhar entre as nações, quando ele voltou, o povo de Israel ainda estava com algumas expectativas, mas também com algumas dúvidas em seus corações, ou em seu coração. E essa dúvida e esses pesares que eles tinham carregado dos lugares onde eles estavam, neste processo de recuperação no qual eles estavam passando, ao retornar à cidade ou ao lugar aonde Deus havia lhe trazido novamente. Obrigado, irmão Thomas. Quando ele havia trazido novamente Deus, ele estava fazendo um processo dentro do coração do povo de Israel, para que o povo de Israel lembrasse do concerto que Deus havia feito, quando o povo de Israel saiu lá da terra do Egito, e peregrinou no deserto, em terra árida, seca, aonde Deus não deixou faltar nada. Todos nós sabemos da história de Moisés sendo o libertador daquele povo, sendo usado para que aquele povo andasse pelo deserto, e Deus não deixou faltar nada. Mas o que eu quero trazer aqui é que dentro dessa peregrinação Deus havia feito um pacto com o povo de Israel. E o povo de Israel, por sua vez, dentro desse concerto, tinha leis que eles deveriam obedecer para que eles pudessem ter da parte de Deus a promessa confirmada e também a promessa cumprida na vida deles. Deus mandou lá no deserto que Moisés fizesse uma casa para que Deus pudesse vir e falar com o povo. E também receber do povo os sacrifícios para que eles pudessem receber o perdão de Deus quando pecassem. Casa. Quando falamos de casa, pensamos na nossa casa, certo? Aquele que não casou, mas que quer casar, pensa em casa. Correto? Eu acredito que todos aqui têm casas, que estão morando em uma casa. E hoje o pastor ele falou uma palavra aqui que em paz eu também vou me deitar, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Ou em outra versão, me faz habitar em segurança. E quando Deus, ele disse para Moisés levantar uma casa, assim como os irmãos estão pensando agora, a minha casa. Como é bom ter uma casa para morar. Como é bom ter uma casa para depois do trabalho chegar e descansar e repousar. Como é bom ter uma casa que eu vou chegar e poder repousar. Voltar para casa. Depois de um dia de trabalho, durante a semana também, ou após o culto, quando for para a minha casa, repousar na minha casa. Quem é das irmãs aqui, que quando era pequenina, não pensou, ou até brincou, em fazer casinha, né? Brincar de casinha. Eu acredito que todas as irmãs aqui, eu acredito que todas. Não existe uma que não gostava, né, de brincar de casinha, porque já tinha dentro do seu coração um projeto de um dia se casar e constituir uma família, e ter uma família onde houvesse o aconchego, ter uma família onde pudesse criar seus filhos, ter uma família e uma casa onde eles pudessem descansar. Qual das irmãs que não? E Deus também fez um projeto, Deus também projetou algo, para que ele pudesse habitar. Uma casa no qual ele pudesse descansar. Ter o aconchego. Ter comunhão. Ter o amor. Transmitir o amor também. Então Deus fez com que Moisés lá no deserto levantasse uma casa que se era chamada tabernáculo. Em Êxodo no capítulo
40, versículo 1, fala sobre essa história que Deus mandou que ele levantassem o tabernáculo. Que ele estendesse a lona, cravasse as estacas na areia para que pudesse firmar um tabernáculo onde haveria de ser a casa de Deus, aonde Deus iria falar com o povo. Mas só que aí, essa casa, ela foi uma casa feita por mãos de homens. Foi uma casa projetada por Deus, mas uma casa feita por mãos de homens. E quando o Ageu ele profetiza essa palavra, dizendo que a glória da primeira casa será bem menor, vamos colocar assim nessa versão, menor do que a da segunda, porque a segunda vai ser maior do que a da primeira, ele está dizendo que aquela casa que foi feita por mão de homens não era ideal ainda para que Deus pudesse habitar. Porque Deus vinha, na realidade, fazer algumas visitas e mostrar a sua glória para o povo de Deus. Porque Deus queria ensinar o povo de como Ele queria que Ele tivesse de ser adorado. Mas nós temos uma situação no povo de Israel. O povo de Israel, ele recebeu todas as leis, recebeu todos os ornamentos, de como deveriam ser os ornamentos dentro desse tabernáculo, dentro dessa casa, e de como o povo de Israel, ele deveria se portar diante de Deus, por intermédio das leis e dos mandamentos. Mas sempre acontecia, de tempos em tempos, que o povo de Israel começava a se distanciar da presença de Deus, a esquecer aquilo que Deus havia falado, a esquecer as leis que Deus havia dito. E de tempos em tempos Deus tinha que fazer com que eles lembrassem disso. Aí se levanta um homem chamado Davi, entre o meio do povo de Israel, bem depois de que o tabernáculo havia sido criado e projetado. E ele intentou dentro do seu coração. Quem não sabe aqui que a história de Davi é uma das mais lindas de todas na Bíblia, no qual é chamado por Deus como o homem segundo o seu coração. E Davi intenta dentro do seu coração e projeta dentro do seu coração de levantar uma casa, um templo para que Deus fosse adorado, que fosse maior, que fosse melhor. E começa ele a fazer o projeto e também a recolher todos os recursos para que aquela casa fosse levantada. Aquele templo, aquele lugar onde seria o santuário de Deus, para que Deus fosse adorado. Em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, fala a história de Salomão, quando Salomão, ele edifica o templo no qual o seu pai havia projetado para que Deus fosse adorado. Porque Deus não permitiu que Davi, ele mesmo levantasse o templo, pois na sua mão tinha sangue. E aí se confirma aquela palavra assim: Senhor, quem entrará no teu santuário para te adorar? Quem tem as mãos limpas e um coração puro. O salmista falou uma vez: quem entrará no teu santuário para te adorar, Senhor? Quem tem as mãos limpas e um coração puro. Ele intentou dentro do seu coração, Davi, de levantar uma casa a Deus, mas ele não teve permissão de Deus para que ele levantasse essa casa. Mas o seu filho Salomão ergueu essa casa. Só que a casa que Moisés havia levantado no deserto para que Deus fosse adorado, embora fosse projetada por Deus, era feita por mãos de homens. Só que a casa que Salomão havia levantado em meio ao povo de Israel, projeto dentro do seu coração, e creio que próprio Deus projetou aquilo dentro do seu coração. Era projeto de Deus dentro do seu coração, mas era um templo que foi feito por mãos de homens. Aí o profeta Ageu, mais tarde ele começa a profetizar.
Eu gostaria de ler o versículo 4 juntamente com os irmãos que estão com a Bíblia aí aberta. O versículo 3, aliás, que diz assim, ó: Deus, ele fez uma pergunta, e dentro dessa pergunta ele fez da seguinte forma, elaborou da seguinte forma: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Por que que Deus estava falando para o povo de Israel que aquela casa onde Deus havia de ser adorado, aos olhos do povo de Israel, estava sendo uma casa inferior à primeira casa? Porque o povo de Israel, na época, eles estavam mais preocupados em adornar as suas casas, forrar as suas casas por dentro, com madeira de lei, com as melhores especiarias da época, e a casa de Deus estava ficando para trás, estava ficando em segundo plano. A casa onde Deus haveria de habitar estava ficando em segundo plano. E eu digo isso porque se confirma no versículo 14 do capítulo 1 de Ageu. Aliás, vamos ler aqui. 4, versículo 4. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas? E esta casa há de ficar deserta? Uma pergunta que Deus fazia para o povo de Israel: por um acaso vocês vão dar mais importância para que a casa de vocês esteja totalmente forrada, com madeiras boas? E a minha casa, a casa no qual eu devo habitar, ela vai ficar deserta? Porque eles não estavam dando importância. Mas daí Deus, ele fala e diz da seguinte forma no versículo 4: ora, pois, do capítulo 2, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Deus, ele lançou uma ordem para o povo de Israel se esforçar para que a segunda casa ela fosse melhor do que a da primeira. Tivesse um melhor aspecto, tanto por fora como por dentro, para que ali Deus pudesse se manifestar ao povo. Os irmãos estão tentando captar a mensagem no qual eu quero falar. Daqui a pouco a coisa vai começar a se desenrolar e os irmãos vão entender o que eu quero falar com essa palavra. E o versículo 5: segundo a palavra que confirmei convosco, ou concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Deus queria dizer para o povo de Israel aqui, fazendo uma lembrança daquilo que havia passado, que lá no tempo que o povo havia saído da terra do Egito, aonde o Espírito de Deus habitava entre eles, ele estava fazendo o povo de Israel lembrar, em primeiro lugar, do templo da sua aflição. Mas em segundo plano, Deus estava fazendo com que o povo de Israel se lembrasse como Deus havia sido poderoso e feito grandes maravilhas quando o povo saiu da terra do Egito. E aí eu faço uma pergunta para os irmãos hoje, uma pergunta entre parênteses. Lembrando dos vossos passados, vamos colocar assim, será que não existe momentos que os irmãos também passaram de forma estreita, com muita aflição, momentos no qual vocês achavam que não iam aguentar, assim como o povo de Israel?
Mas hoje à noite Deus ele começa a fazer você lembrar. Você se lembra? Daquela vez que você passou por aquela situação de enfermidade? Mas Deus foi maravilhoso e foi contigo? Você se lembra daquele momento de dificuldade que você queria um emprego melhor e você não via saída e Deus foi contigo? Te dando sabedoria de como realizar e procurar e realmente obter aquele emprego que você desejava? Você se lembra daquele momento de aflição que você teve? Quando você achava que estava tudo perdido, mas aí de repente Deus interveio naquela situação e te deu vitória naquilo que você achava que não dava mais jeito? Você se lembra? Você se lembra? Deus está fazendo você lembrar hoje. E por que Deus é um Deus de lembranças? Deus ele nos faz lembrar para dizer para nós o seguinte: que eu continuo sendo fiel, eu não mudei, eu ainda sou o mesmo, eu quero fazer coisas maiores ainda. O povo de Israel estava olhando somente com os seus olhos naturais, mas Deus estava mostrando para eles: olhe pela minha ótica e olhe pelos olhos que eu te dou, os olhos espirituais. Mas Deus queria habitar em outro tipo de casa. Deus não queria habitar em casas feitas por mão de homens. Em Atos capítulo 7, versículo 48, tem uma palavra que fala que Deus, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas então, que templo que Deus queria habitar? Ele mandou que Moisés fizesse o tabernáculo, para que lá no tabernáculo Deus pudesse falar com o povo, instruir o povo, ensinar o povo, e também exortar o povo quando havia necessidade. Deus deu toda aquela sabedoria para Davi, também projetar aquele templo, e a sabedoria muito mais ainda para Salomão, poder levantar aquela edificação no qual havia dentro do coração de Davi. Mas Deus, ele não queria habitar e continuar habitando ali. Ele simplesmente só se manifestava naqueles lugares. E aí chega o profeta Ageu e começa a falar uma mensagem de profecia e dizer que o templo, o segundo templo, ele vai ter a glória muito mais elevada, muito maior, mais grande do que a do primeiro templo. E que templo era esse? Aí nós encontramos o profeta Ageu, no versículo 7, 6 e 7, ele fala uma palavra que fala a respeito de Jesus Cristo. Mas como a respeito de Jesus Cristo? Jesus ele não havia nascido. Mas Jesus, ele era prometido desde a antiguidade, que um dia ele haveria de vir. O verbo haveria de vir. E Ageu ele profetiza a respeito de Jesus. No versículo 6, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra. Farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Quem era o desejado das nações? Cristo. Jesus era o desejado das nações. O profeta Ageu profetizou, muito antes de Jesus nascer,
que este desejado das nações, ele haveria de vir. E aí essa palavra, ela se confirma, sabe quando? Jesus falando do templo. Jesus, é óbvio, já havia nascido e começou a exercer o seu ministério na face da terra. E aí tem uma palavra que fala a respeito de Jesus, que diz assim, em João capítulo 2, versículo 13 ao versículo 25. João capítulo 2, versículo 13 ao 25, está escrito essa palavra. Que Jesus, ele estava andando em Jerusalém. De repente, ele entra no templo. E quando ele entra no templo, Jesus, ele começa a olhar aqueles cambistas que estavam ali, vendendo pombos, ovelhas, toda sorte de animais que na época era usada como sacrifício. E aí Jesus, ele começa a derrubar todas aquelas mesas, começa a fazer um espalhafatório assim, no português bem correto, uma coisa bem bagunçada mesmo, e começar a dizer, a casa do meu pai é casa de oração. E vocês têm feito a casa do meu pai casa de ladrões, de covis. E aí quando de repente, parece que eu estou vendo a cena de Jesus lá no templo, ensinando para a multidão, e dizendo como haveria de ser a adoração a Deus, como haveria de ser o louvor, a rendição a Deus. Ele bate no seu peito e diz, eu derribarei esse templo e eu vou reedificá-lo em 3 dias. Derribai esse templo, porque em 3 dias eu vou reedificá-lo. E alguns que eram entendedores das leis, no qual eles aprenderam a respeito de tudo aquilo que foi falado por Moisés e os profetas que foram desde a antiguidade até aquele momento, eles começavam a murmurar. Olha aí, ó. Salomão, ele edificou em 46 anos esse templo. E agora ele está dizendo que em 3 dias ele vai reedificá-lo, depois de derrubar esse templo. Só que Jesus, ele não estava falando de um tabernáculo. Jesus, ele não estava falando de um templo físico. Porque Deus, ele não habita em templo feito por mãos de homens. Sabem qual templo que Deus habita? No templo feito pela própria